Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Descomplicando a Recuperação. Estamos aí para mais uma live, é a terceira live do nosso canal. E hoje o tema é um tema muito interessante. É o tema do passo 3 do programa dos 12 passos. O terceiro passo, onde o Luiz vai estar explicando para nós o que é esse passo, por que ele é tão importante e por que ele, por vezes, é tão polêmico, às vezes, né? Suscita muitas dúvidas, às vezes até um pouco de resistência, né, ao programa de recuperação, esse passo. E o Luiz vai estar contando para a gente o que é esse passo, como ele funciona, como que a pessoa que está em recuperação pode dar esse passo, né, no programa de tratamento, né, quais são os obstáculos, o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer, né, enfim. O Luiz vai estar apresentando para a gente o passo 3, o terceiro passo do programa dos 12 passos, que é o programa que é a base do tratamento que o Luiz aplica há bastante tempo aí já, né, nos atendimentos dele, na clínica, que é a clínica passo a passo, a clínica onde ele é o diretor, o proprietário, e nós vamos estar falando sobre isso hoje. Antes de iniciar, quero dar boa noite ao Luiz. Como vai, Luiz? Tudo bem? Boa noite, Silvio. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, tá joia, querido. Boa noite também aí aos nossos companheiros aí que nos acompanham pela página Descomplicando a Recuperação. A presença de vocês é sempre muito bem-vinda e muito importante para nós. Legal. Essa semana o Luiz fez no dia 1º de agosto um vídeo bastante interessante, acompanhando o livro Só por Hoje, né, onde cada dia tem uma reflexão, tem um texto, né, e um comentário sobre dentro do programa dos 12 Passos. Né, é um livro bastante bacana do Narcóticos Anônimos, que ele usa como base, e ele faz a leitura desse texto, né, e explica, é um vídeo curto, onde ele explica o que está dizendo ali naquele texto, né, naquele trecho curtinho ali do programa de recuperação. Então, no dia 1º, ele fez um vídeo, é um vídeo gravado, esse livro aí que o Luiz está mostrando. Ele fez esse vídeo no dia 1º, já é o segundo que ele faz essa série do Só por Hoje, né? A ideia, pelo menos a ideia que o Luiz apresentou aqui para vocês, né, no vídeo, falou comigo isso daí também, era que esses vídeos venham a ser diários, né, acompanhando aí o livro mesmo, Só por Hoje, que tem, inclusive, uma razão de se chamar Só por Hoje, né, uma razão muito importante para aquele que conhece o programa ou aquele que quer experimentar esse programa de tratamento. Vale até uma live falando só sobre esse tema, não é, Luiz? É um tema verdade. muito bacana, o Só por Hoje, ele é um instrumento, né, nesse programa, nesse tratamento, fundamental que a gente entenda o porquê do Só por Hoje, e a ideia é que ele venha fazer esses vídeos, né? Então, quem está aí acompanhando o canal, quem está acompanhando os vídeos no Facebook, fique atento aí que ele vai estar sempre lançando esses vídeos, com vídeos mais curtos, né, com uma explicação mais breve, falando desse tema do Só por Hoje no dia correspondente. Então, no dia 1º ele fez um dia anterior ele já tinha feito outro, e, enfim, vamos estar tentando aí, o Luiz vai estar tentando aí fazer os vídeos diários dentro da possibilidade dele aí, das atribuições dele, né? Sim. Bom, Luiz, vamos lá então para esse tema tão delicado, interessante e fundamental no tratamento? Bora? Vamos lá, Com a Silvão. palavra, então, Luiz Faustino. Acho que essa é justamente a palavra mais importante, né, Silvio? Fundamental. Recapitulando um pouco, né? A gente já falou sobre o primeiro, sobre o segundo e hoje no terceiro passo. Primeiro passo, o passo da admissão, a admissão de que eu sozinho
não estou dando conta de dirigir a minha própria vida, ela se tornou ingovernável, e eu me encontro absolutamente impotente diante de uma força destrutiva, que é a adicção. O segundo passo, eu passo a crer na possibilidade de que um poder superior a mim, de que algo maior do que eu, me conduza à sanidade. E hoje a gente completa o tripé da preparação para o tratamento propriamente dito, né? Porque até agora o interessante é que o tratamento ainda não começou, mas o terceiro passo é o que completa o tripé da preparação. Tem uma frase, inclusive, que é dita dentro de AA, que são os 3 pezinhos de um banquinho. Se faltar um deles, esse banquinho não se equilibra de jeito nenhum, né? Então, são os 3 passos que formam a preparação para o tratamento, junto com esse de hoje, que é o passo 3, que diz assim: decidimos entregar as nossas vontades e as nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos, né? E a polêmica já começa por aí. Nos 2 primeiros passos, a palavra Deus, de maneira intencional, de maneira proposital, ela foi, de alguma maneira, suprimida. Mas no terceiro passo, aquilo que é chamado de poder superior, no segundo passo, no terceiro passo já aparece como Deus, né? E é nesse momento que muita gente que não se identifica com a religião sai correndo, né? Acreditando que a gente vai falar aqui de uma nova religião, de dogmas ou de qualquer outro tipo de coisa. Mas a verdade não é essa, né? A verdade é que os adictos entregaram as suas vidas a um poder destrutivo. Durante a adicção ativa, o uso de drogas se tornou dono das vontades e da vida do sujeito. O indivíduo, infelizmente, ele acabou tendo a sua vida controlada pelas drogas, né? O obrigando a fazer coisas que ele não gostaria de fazer e impedindo o indivíduo de fazer coisas que ele realmente queria fazer, né? E muita gente, diante de uma afirmação como essa, muitas vezes fala para a pessoa, né, que a culpa é dela. Tratei disso, acho que no vídeo do Só por Hoje, no anterior que eu gravei a esse. Falei um pouquinho a respeito disso, né? O sujeito, ele não é irremediavelmente mal. O sujeito, ele está desesperadamente doente, tá? E todas as suas forças são insuficientes para que ele consiga interromper o uso simplesmente na pura força de vontade, né? Isso é absolutamente impossível. Esse período de adicção ativa é um período onde o corpo, a mente e o espírito do sujeito estavam dominados, se não pelas drogas, mas pela vontade de usá-las. Eu costumo dizer que, dentro da experiência que eu tenho de 12 anos trabalhando junto com dependentes químicos, eu percebi, né, ao longo do tempo, que as coisas que verdadeiramente o dependente químico mais se arrepende de ter feito, ele não fez drogado. Invariavelmente, o sujeito, quando ele está drogado, ele fica num estado onde ele muitas vezes não consegue fazer mal para ninguém, mesmo que ele queira. O grande problema é quando o sujeito está com vontade de usar. O sujeito com vontade de usar e determinado a usar, aí sim ele consegue fazer muitos males. Qualquer pessoa que tentar impedir, que entrar no seu caminho, ele vai passar por cima ou vai dar um jeito de deixar, de driblar e deixar essa pessoa para trás, né? Só que qual é o fato? O fato é que os seres humanos, eles sabem desde muito cedo aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Eu costumo ilustrar isso, um exemplo bem simples, né? Quem tem criança em casa
e já surpreendeu a sua criança de alguma maneira fazendo arte, fazendo alguma coisa que ela não deveria fazer. Ela faz na sala, ela faz na frente de todo mundo? Não, a criança normalmente se esconde quando ela quer fazer alguma coisa que ela sabe que ela não poderia fazer. Né? Então, isso demonstra que desde muito cedo, seres humanos têm conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. O dependente químico também? É claro que também. Também tem pleno conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Né? E a grande verdade é que nenhum dependente químico na sua vida planejou chegar na situação que chegou. Nenhum deles, quando foi questionado lá, ainda no jardim da infância, pela professora, o que ele queria ser quando crescer, nenhum deles disse, né, eu quero ser um pingaiada, eu quero ser um nóia, né? Claro que nenhum deles respondeu isso. Todos os dependentes químicos tinham ali uma visão de futuro bem diferente dessa que acabaram chegando. Mas como é que a pessoa acaba chegando nessa situação, né? Tem um psicólogo chamado Carl Rogers, que ele faz um postulado, né, bem interessante a respeito da vida humana, daquilo que invariavelmente traz sofrimento para a vida do ser humano. É quando o ser humano acaba criando para ele mesmo o que o Carl Rogers chamava de incongruência. E o que é essa incongruência? Né? É quando o comportamento é inconsistente com a autoimagem que o sujeito tem, né? E quanto mais distante o sujeito fica dessa autoimagem, maior é a incongruência e maior é o sofrimento do sujeito. Então, assim, o adicto sabe o que é certo e o que é errado? Sabe. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Quando alguém fala para o adicto, para o dependente químico, olha, você precisa parar de usar drogas, ninguém está contando nenhuma novidade para ele. Ele já sabe disso. Só que ele só não sabe como. Né? E aí que o programa facilita a vida dos dependentes químicos. Né? Aí que o programa acaba apresentando uma solução para esse dilema. Né? Como eu já disse também no outro vídeo, né, muita gente faz uma compreensão muito errônea dessa entrega da vontade e da vida aos cuidados de um poder superior, né, aos cuidados de Deus, da maneira como cada um compreende. A grande verdade é que o ser humano ele carrega dentro de si uma visão daquilo que é transcendente, né? Ele tem uma visão do divino, ele tem uma visão sobrenatural das coisas, mesmo que ninguém tenha ensinado isso a eles. Né? A prova disso são os índios, né? Povos isolados que, mesmo sem terem sido catequizados por ninguém, têm ali as suas próprias divindades no sol, na lua, na natureza, nas águas, né? Em cachoeiras e por aí afora. Então, todas as civilizações carregam consigo, de alguma maneira, uma crença numa transcendência. Isso eu falo de modo geral. É claro que existem os céticos, é claro que existem os ateus, pessoas que se recusam a acreditar, mas até para essa recusa é necessário a concepção do divino. Então, para poder falar eu não acredito em tal coisa, ele precisa conceber, mesmo que mentalmente, essa tal coisa. Né? Então, até para não acreditar em Deus, eu preciso primeiro definir o que Deus significa para mim. Tá? E quando a gente fala de entrega das nossas vontades e as nossas vidas aos cuidados de um poder superior, da maneira como cada um de nós compreende, da maneira como cada um de nós compreende Deus, é disso que a gente está falando, porque, de alguma maneira, o dependente químico também também aumentou a sua incongruência graças à sua concepção própria do divino, a sua própria concepção da transcendência, algo que já veio com ele. Né? E o que atrapalha muito nesse ponto? Porque muitas vezes essa visão não bate com aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, sabe? Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples, né? Eu atendi muita gente aqui
que ao chegar aqui se denominavam como pessoas religiosas, pessoas que traziam dentro de si uma concepção religiosa prévia ao programa de 12 Passos. Diga-se de passagem, são pessoas bem mais difíceis de acolher o tratamento, principalmente porque aquele que é religioso, ele já concebe Deus da maneira dele, e é muito difícil para ele fazer uma revisão de tudo isso. Quando ele é questionado, essas ideias são verdadeiramente suas? Você verdadeiramente acredita nisso que você prega, nisso que você fala? Ou você aceita isso da maneira como te foi ensinado? E a resposta, muitas vezes, é que ele pratica a religião dele da maneira como ele foi ensinado a praticar, muitas vezes até discordando, mas por medo de afirmar que discorda, né? Principalmente, isso é algo que acontece principalmente no meio evangélico, né? De alguma maneira, os evangélicos e os católicos, os cristãos, de um modo geral, são doutrinados segundo uma filosofia de medo, né? O medo de ir para o inferno, o medo de dizer que não acredita em Deus, ou o medo de imaginar que a maneira como ele compreende Deus, ela está equivocada, traz muito sofrimento para o sujeito. E o sujeito, nesse sofrimento, nessa incongruência entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele vive, aumenta cada vez mais o seu sofrimento. E a gente sabe, sofrimento aumentado é possibilidade cada vez maior de uso de drogas, né? Então, muita gente faz uma concepção errada de que nós, no programa de 12 Passos, vamos apresentar para o sujeito a nossa própria concepção de Deus. E não é nada disso. Muito pelo contrário, porque isso só agravaria ainda mais o problema, tá? A concepção de Deus que empurraram goela abaixo do sujeito durante a vida toda é justamente o que está causando essa grande dor, essa grande perda de sentido nas coisas na vida do sujeito. Então, trocar 6 por meia dúzia, tirar a concepção que os pais colocaram para dar uma nova concepção, agora minha, também não vai adiantar muita coisa. O sofrimento do sujeito, a tendência é que continue aumentando. Então, o que a gente vai fazer nesse passo tão importante, né? Primeiro de tudo, que o sujeito consiga definir Deus da maneira como ele compreende. Essa é a parte fundamental. Essa é a parte primordial, que seja Deus da maneira como ele compreende. Não o Deus que é imposto por alguém, né? Mas o Deus que ele compreende. E que ele tenha, a partir dessa compreensão única, exclusiva dele, nós vamos ajudá-lo a viver de acordo com aquilo que ele acredita ser correto. Acho que esse é o grande ponto fundamental, é o ponto mais importante do terceiro passo, né? Tanto que os princípios espirituais desse passo são a mente aberta, a aceitação e também a rendição. Mente aberta para poder fazer uma revisão naquilo que ele acredita, conseguindo separar aquilo que é a concepção dele e aquilo que é uma concepção imposta socialmente pelos pais, pela igreja, pela comunidade onde ele está inserido, ou, sei lá, por outro meio de imposição. A aceitação de que ele precisa viver de acordo com aquilo que ele acredita, tentando reduzir ao máximo essa incongruência, e que a única maneira de fazer isso é se rendendo à vontade do poder superior da maneira como ele compreende. Então, essa é a essência do terceiro passo, tá? Não é uma nova religião que vai ser implantada na mente do sujeito, não é uma concepção forçada de um Deus que ele não quer aceitar, muito pelo contrário, é o alinhamento daquilo que ele já crê, da fé que ele já tem, e que não pode ser removida por ninguém, ninguém tem poder para isso. A fé, ela não é um ato espontâneo do ser humano. O ser humano não decide quando ele terá fé. Ele simplesmente acredita. E por que traz tanta divergência essa questão da fé no processo de recuperação? Porque tem muita gente acreditando que a gente está falando de uma fé religiosa, e não é nada disso, tá? É a fé do indivíduo,
porque a fé que o indivíduo tem ajuda na constituição do indivíduo. Tá? E é muito importante lembrar que dois indivíduos não compartilham de maneira nenhuma a mesma e absoluta fé. Graças à subjetividade de cada um concebe, cada um tem a sua fé única e exclusiva. É aquilo que serve, aquilo que funciona para ele, né? Muita gente nesse ponto, inclusive os meus colegas da psicologia, vão falar em ressignificar. Tá? Ressignificar as coisas é importante? É importante, tá? Mas eu não gostaria de partir para uma ressignificação das coisas antes que o sujeito primeiro pudesse vivenciar aquilo que ele acredita. Porque qual é a grande verdade? Até agora o sujeito não vivenciou a fé dele. Normalmente ele vivenciou a fé que foi imposta a ele, uma concepção de Deus, de poder superior, que é alheia à vontade dele, que é alheia à capacidade que o indivíduo tem de pensar por ele mesmo. Então, esse é o nosso primeiro ato de respeito, né? Citei aqui o Carl Rogers, né? E o Carl Rogers, para quem não sabe, ele é o fundador de um tipo de abordagem psicológica chamada humanismo, né? E que primeiramente teve o seu nome, como que eu digo? O nome ficou sendo abordagem centrada na pessoa. Então, não é o terapeuta que diz o que a pessoa tem que fazer, sabe? A pessoa é o agente central do processo terapêutico dela. Então, não sou eu que vou querer ressignificar a fé do sujeito, dizendo, vou contrariar aquilo que ele quer, os dogmas que ele acredita, ou seja lá o que for, tá? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Quanto mais próximo ele viver dentro da sua concepção de certo e errado, maior é a possibilidade que o sujeito encontre alívio e um conforto necessário para verdadeiramente, a partir daí, dar início no tratamento. Então, basicamente, essa é a minha fala, viu, Silvio? Essa é a decisão. Uma coisa importante, uma coisa muito importante. O passo não diz que nós entregamos a nossa vida e as nossas vontades aos cuidados de um poder superior. O passo disse que nós tomamos a decisão de entregar, porque essa entrega ela pode ser, de alguma maneira, coercitiva. Ele pode ser obrigado a entregar, né? Mas no terceiro passo, não, é de livre e espontânea vontade que o sujeito decide entregar, toma a decisão de entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados de Deus da maneira como ele compreende, vivendo se esforçando ao máximo para viver dentro de uma coerência entre aquilo que ele aceita como certo e errado e aquilo que ele verdadeiramente coloca em prática na sua vida diária. Tá bom? É isso aí, Silvio. Ok, Luiz. Bom, eu queria começar a fazer uma pergunta. Quero já de início já pedir para os que estão assistindo já irem fazendo suas perguntas. Fiquem à vontade, certo? Mesmo que não seja diretamente ligado ao tema, pode fazer sua pergunta, que a gente passa aqui para o Luiz para ele responder. Tá ok? Bom, Luiz, eu quero começar justamente por esse final, né? Que você disse. É uma decisão, né? Decidimos entregar. O próprio texto, né? Eu estou com o livro aberto aqui, ele diz: decidimos entregar, não entregamos. Ele não diz entregamos, ele diz decidimos entregar. Ou seja, é uma decisão. O programa dos 12 Passos, aliás, é um programa de ação, sobretudo. Não é? Exato. Não é um programa de fé, não é uma declaração de vontade, não é uma promessa, como muitas, né, que o dependente químico faz, né, durante a sua trajetória, eu vou parar, eu vou fazer, eu vou... Não, é um programa de ação. Nesse sentido, qual é a ação que se espera ou que uma pessoa que esteja praticando esse programa, que esteja querendo praticar esse programa, ou um familiar que esteja querendo compreender
este programa, porque a gente sabe que o programa é um programa que você pode aplicar a qualquer situação, né? O próprio codependente familiar, se ele acompanhar esse programa, a recuperação vai ser de uma qualidade muito superior, né? Qual é a ação que se espera e que se deve praticar nesse passo 3? Correto, Silvio. Ou seja, simplificando, como fazer esse passo na prática? Correto, correto. Embora esses 3 passos iniciais, os passos de preparação, eles sejam subjetivos, né? Embora o programa não indique nada específico para ser feito, a prática desses passos ela pode ser visualizada na vida do sujeito, tá? Na verdade, assim, a gente consegue visualizar o sujeito não apenas praticando o passo 3, a gente consegue ver os efeitos desses 3 passos de preparação. Porque qual é o primeiro passo? Ele admite que não sabe, admite que é impotente, admite que com as próprias forças não está dando conta, ele concebe que um poder superior a ele poderia devolvê-lo à sanidade, e ele toma a decisão de entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados desse poder superior. Então, como que a gente identifica esses 3 passos no comportamento do sujeito? É a mudança de um sujeito que, anterior à prática desses 3 passos, anterior à compreensão desses 3 passos, qual era o agir desse sujeito? Esse sujeito era um sujeito intransigente, estava destruindo a própria vida, acabando com tudo, tirando a paz de todo mundo, e ainda assim afirmando que sabia o que estava fazendo, que pararia quando quisesse parar, e fazendo de conta que toda aquela situação era planejada, que ele tinha o domínio, que ele tinha o controle de toda aquela situação. Então, quando o sujeito deixa de agir dessa maneira e procura, por exemplo, um companheiro do grupo, um padrinho, ou até mesmo um terapeuta, um psicólogo, dizendo para ele, olha, eu não sei o que fazer, eu gostaria que você me ajudasse a achar a melhor solução, a melhor abordagem para lidar com determinada situação específica, é aí que a gente consegue ver que os 3 passos surtiram efeito, tá? É justamente na ação que o passo se revela. Como o programa é um programa de ação, ele não é um programa teórico, religioso, algo que a gente vai ficar como se fosse apenas uma filosofia, como ele é um programa de prática, ele se evidencia justamente na prática. Quando o sujeito, que até então não pedia opinião de ninguém para absolutamente nada, fazia absolutamente tudo aquilo que lhe dava na telha, passa a requerer ajuda, significa que ele entendeu que ele está diante de um inimigo poderoso, que ele não consegue vencer sozinho, ele reconhece a necessidade de sanidade e a perda temporária da própria sanidade, e começa ali tomando a decisão de entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados de um poder superior, dizendo muitas vezes para o terapeuta, para o padrinho ou para um companheiro de grupo, olha, eu gostaria de fazer tal coisa, o que você acha disso? Tá? O companheiro, é lógico, bem orientado no programa, jamais vai dizer para ele, ó, faça tal coisa, né? Eu também, como psicólogo que segue a linha humanista, também diria para ele o que ele tem que fazer, né? É claro que eu não faria tal coisa, mas eu diria para ele pensar um pouco, né, do porquê ele quer fazer aquilo, qual o real intuito daquilo tudo, se ele entende que aquilo pode fazer mal ou fazer bem, dependendo daquilo que ele está decidindo fazer, ajudando esse sujeito para que ele compreenda melhor as suas próprias escolhas e tome as suas decisões sempre baseadas naquilo que ele acredita. E por isso que a fé é importante, porque a fé é o resumo de tudo aquilo que ele acredita, tá? Então, acredito eu que esses 3 passos se evidenciam nesses tipos de ação, tá? É só um exemplo que eu dei aqui, é claro que são muitos outros, mas basicamente eles têm sempre a mesma motivação, a mesma razão de acontecerem dessa maneira.
É praticamente assim, por exemplo, né, a ativa, né, como nós dizemos, né, normalmente a pessoa no uso, as frases mais comuns são: ninguém me escuta, ninguém me entende, né? As pessoas querem me obrigar a fazer tudo. Sempre são frases se colocando como vítima, né? E, enfim, fazendo como você diz, passando o trator, fazendo tudo o que quer, sem pedir opinião de ninguém, né? Ao dar este passo, como você disse, ao compreender como deve ser feito nesse passo, ele passa a perceber que existe muita gente que ele pode ouvir uma opinião, né, ouvir um conselho, até mesmo dentro de casa, principalmente, que são pessoas que convivem, né? Eu que sou homem, por exemplo, escuto demais a minha esposa, né? Ela tá ali, ela me conhece, ela sabe como que eu funciono, tenho um conhecimento maior, e muitas vezes o dar este passo é estar atento, né? Porque eu já sei que eu, por mim mesmo, né? Pela minha condição, pela minha situação, eu já sei da minha limitação, né? Eu já compreendo. Acho que é aí que entra a parte da rendição, né? Que você falou, né? Eu já Sim. entendo que dependendo da condição em que eu esteja, o meu raciocínio não vai funcionar com a clareza, né, necessária. Então, eu posso até, num primeiro momento, ficar com aquela raiva, né, de uma pessoa estar falando: oh, você está fazendo errado, o que você está fazendo pode conduzir a isso, ou você já está ficando arrogante de novo, essas coisas, né? Que às vezes Sim, é sim. chato pra caramba de ouvir, mas passa aquele momento, e se você está nessa prática do programa, você baixa a cabeça e fala: puxa vida, será que isso não é verdade? Né? Até Eu porque, acho que Silvio, no próprio programa, a gente encontra ali que não é o que fazer que está em jogo, é o como fazer. Ninguém planejou ser mal na vida. Ninguém planejou se tornar um mentiroso, se tornar um manipulador. Ninguém planejou. No final das contas, todo ser humano quer ser reconhecido pela bondade. Isso é algo inerente ao ser humano. O ser humano quer ser uma boa pessoa. Ele não quer ser chato, ele não quer ser intransigente, ele não quer ser agressivo, ele não quer nada disso. O que muitas vezes ele não sabe é o como. E é justamente aí que o programa faz a diferença. Por quê? Porque os outros companheiros também não vão dizer para ele como ele deve fazer. Os companheiros vão dizer para ele: eu fiz assim. Outro companheiro vai dizer: eu fiz assado. O outro companheiro vai dizer: eu fiz desse jeito. E o outro de outro jeito. Ouvindo essas várias maneiras de fazer as coisas e ouvindo também o resultado que cada um desses sujeitos obtiveram fazendo as coisas dessa maneira, o sujeito ele ganha a capacidade de decidir melhor como fazer. Porque, como eu disse, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe que ele precisa parar de usar, ele sabe que ele precisa parar de mentir, parar de manipular, parar de manifestar todos esses defeitos que jogam, que pesam contra ele. Como eu disse no outro vídeo, ninguém me julga por aquilo que eu sinto, ninguém me julga por aquilo que eu penso. As pessoas me julgam por aquilo que eu faço, tá? É sempre isso, é sempre o comportamento que está em questão quando se trata de um programa de 12 passos. Então, os companheiros fornecem para esse indivíduo um leque de como fazer aquilo que ele já sabe que é bom para ele, porque ele sabe. Isso ele pode ter plena convicção, plena certeza que ele sabe. Ele não é um sujeito incapaz, como a gente falou na primeira live, né? Uhum. Muita gente trata o dependente químico como se ele fosse um sujeito incapaz. Ele não é incapaz, tá? Ele é capacitado para muitas coisas,
Muitas vezes é o modus operandi ali, né, a maneira de fazer que precisa de um ajuste, que precisa de uma calibragem. Ou seja, o programa não sugere que o dependente químico seja controlado, seja guiado por outras pessoas. O programa sugere que ele assuma a responsabilidade da sua própria decisão, porém, escutando aquelas pessoas que Deus coloca na vida dele para lhe auxiliar, né? Como no caso a ferramenta do programa, o grupo, o terapeuta, a família. Exatamente. Exatamente Certo. isso. Bacana. Enfim, acontece muitas vezes de o dependente ter, num primeiro momento, numa primeira caminhada, né, dos 12 passos, ele querer isso, né, que alguém assuma a responsabilidade dessas decisões, né, mas não é esse o propósito, né? Sim, porque no final das contas, quando alguém direciona, quando alguém toma as decisões por ele, o dependente químico acaba ficando numa situação mais cômoda ainda, porque qualquer coisa que der errado, ele tem quem culpar. Ele tem a quem culpar. Exatamente. Aí ele mesmo diz, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Né? Porque colocar a culpa nos outros, o dependente químico fez disso uma verdadeira arte. Ele sabe fazer isso como ninguém. Então, não vale a pena decidir a vida dele por ele. Não vale a pena, nem do dependente químico e nem de qualquer outra pessoa. A gente sabe que essa é uma missão fadada ao fracasso. Tá? Em algum momento da caminhada, o sujeito se rebela, se ele perceber que ele está sendo guiado, direcionado por alguém, em algum momento da caminhada ele se rebela. Certo. Bom, então, como você disse, voltando à questão aí, mais uma pergunta. Gente, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, e eu sei que esse é um tema bastante controverso, muitas vezes, né? Então, vocês fiquem à vontade aí. Se vocês não perguntarem, eu vou continuar falando aqui, hein? Bom, voltando ao tema, então, a pessoa não precisa ingressar em nenhum tipo de religião, se ela não quiser. Ela não precisa, porque eu, inclusive, Luiz, conheci pessoas que eram ateus e que praticavam o programa, né? Tinham um conceito de poder superior que não incluía esse conceito que normalmente nós temos presente aí na maior parte da sociedade, das pessoas, né? Então, a pessoa não precisa necessariamente ser religiosa para praticar esse programa. É isso. De jeito nenhum. Não há necessidade disso. Né? Toda vez que a gente fala um sujeito é cristão, quando a gente diz que um sujeito é cristão, a gente está simplificando uma cadeia imensa de pensamentos dentro daquilo que significa ser cristão, pro indivíduo, tá? Pro indivíduo. Então, isso se aplica a qualquer outra religião, a qualquer uma delas. O que é o mais importante? É que o cara seja fiel àquilo que ele acredita, tá? Se ele é um budista que acha que a caminhada do ser humano é a busca pelo nirvana, é isso que ele deveria fazer, tá? Se ele é um espírita kardecista e acredita que o sentido das coisas é evoluir para que numa próxima vida ele venha de uma maneira mais, ele se torne um espírito mais evoluído nos vários processos de reencarnação, é isso que ele deveria fazer. Se o sujeito acredita no cristianismo, inclusive nos dogmas, né, que são talvez o grande ponto aí onde a ciência acaba de alguma maneira emperrando com a religião, é necessário que primeiro o sujeito viva essas coisas. Ele precisa vivenciar aquilo que ele acredita, para se tornar congruente com ele mesmo. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz precisam seguir a mesma linha, porque se não seguirem a mesma linha, o sujeito vai ter problema, tá? Então, o ateu, né, como eu disse, o ateu, ele não acredita em Deus, mas ele acredita em alguma coisa, seja na ética, seja nos bons costumes, Tá.
seja naquilo que for. Então, se ele tem aquilo como ponto passivo daquilo que ele verdadeiramente acredita e não conseguiria acreditar de outra maneira, porque essa, muitas vezes, é a questão que tanto o pessoal da religião quanto o pessoal da ciência não consegue atender. Não conseguem entender, perdão. Que o sujeito que acredita naquilo que ele acredita, não há o que eu possa fazer para fazer com que ele deixe de acreditar. Porque do mesmo jeito que o sujeito não determina o momento onde ele vai, a partir de agora eu vou ser crente. Não é assim que funciona. Não é uma atitude deliberada do sujeito, é uma construção. Aquilo que ele acredita, ele vem construindo desde a sua infância até o dia de hoje. Então não é simplesmente contar para ele um argumento mais bacana, mais bonito, apresentar para ele um novo argumento de fé. Ele pode até aderir às práticas de uma nova religião? Pode. Mas ele deixou de acreditar naquilo que fundamentalmente ele acreditava? Normalmente não. Normalmente não é isso que acontece. Tá? Então, mesmo o sujeito que é um ateu, ele pode, com toda certeza, colocar esse programa em prática. Por quê? Ele vai praticar aquilo que ele acredita como a sua verdade pessoal e intransferível. Esse direito é dele, ninguém pode mexer nesse direito. Ele tem direito livre e restrito de conceber Deus da maneira como ele quiser, tá? Muitos ateus acreditam que Deus, a compreensão de Deus de alguns ateus, é uma força que ele não pode explicar, né? Mas que o ajuda a manter limpo, né? Porque, assim, dizer que o ateu não tem fé não é a verdade, sabe? Tem gente ali que até não acredita em Deus, mas acredita na astrologia, acredita nas forças da natureza, acredita em energias, tá? Então, o importante é que esse sujeito viva de acordo com as suas crenças, tome a decisão de colocar essas crenças em prática na sua vida. E o como os companheiros ajudam a elucidar. Bacana, Luiz. Bom, tem bastante gente aqui falando, tem o Edson fez uma pergunta também, que mais ou menos o que você falou, né? Ele disse, Luiz, você disse que o programa sugere que acreditemos em um Deus da maneira como nós compreendemos. Se Deus tem que ser o Deus e religião de escolha de cada um, você já respondeu isso daí, né? Agora, o Guilherme falando uma pergunta mais pessoal, né? Eu vou deixar aqui para você responder depois, tá, Luiz? A Simone falando da oração da serenidade. Acho que é bacana depois você falar um pouco sobre isso também. Lucinda, quanto tempo, Lucinda? Lucinda, psicóloga do Lar Dom Bosco, em Pirajuí. Um abraço, tudo bem? E tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você falasse agora, Luiz, se você entender conveniente. O que fazer quando, ao percebermos que o dependente químico está voltando a ter atitudes que sabemos que o levarão a recair, e ao conversar expondo isso, ele não ouve? Como agir? É a pergunta da Patrícia. Correto, Patrícia. Pergunta capciosa, Patrícia, e difícil de responder, né? Porque tudo isso, Patrícia, exige ali o conhecimento de uma dinâmica, de como é a dinâmica de vocês na casa de vocês. Não existe, como eu já disse em outros vídeos também, não é receita de bolo, não tem uma receita única e exclusiva que sirva para todo mundo, né? Normalmente, assim, o que acontece com o sujeito é que, de alguma maneira, ele atrelou que o problema verdadeiro que ele tem é com o uso de drogas. Então, normalmente, pessoas que tomam esse tipo de atitude que você está narrando para mim, no que eles acreditaram durante um tempo? Eles acreditaram que o seu problema era drogas, e parando de usar drogas, eles retomariam o controle e o domínio das suas vidas de uma maneira muito natural, né?
E a grande verdade é que o problema é muito mais embaixo. Existe toda uma influência que empurra o dependente químico de volta ao uso. Existe toda uma dificuldade de lidar com a vida da maneira como ela é. O que eu posso afirmar é que nenhum dependente químico gosta de que digam para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Essa escolha, é muito interessante que ele ouça alguém, mas precisa partir dele, sabe? É que ele manifeste essa dúvida. Mas, assim, tentando dar uma explicação que pode servir tanto para você como para outras pessoas, o que a gente pode fazer é expor para ele os resultados que ele está tendo, entendeu? Mostrar para o sujeito o resultado das atitudes que ele está tomando, tá? Fazendo de uma maneira, como que eu posso dizer? Como se fosse um inventário do processo de recuperação do sujeito. Mostrando para ele que aquilo que ele evoluiu, que aquilo que ele progrediu, que aquilo que ele avançou, e tudo aquilo que ele está desfrutando no dia de hoje, foi por conta de um comportamento A, B, C e D, que ele estava praticando no início da recuperação. Mostrando para ele que o abandono dessas práticas A, B, C e D estão agora produzindo um outro efeito, que mesmo que ele não esteja enxergando naquele momento, que ele não esteja ouvindo, pelo menos naquele momento, talvez os resultados possam evidenciar para ele que ele está tomando o rumo errado, tá? E uma coisa que eu também gostaria muito de dizer, aproveitando a deixa aí dessa pergunta, é dizer que a recaída, ela não começa no uso. A recaída, o uso é o último estágio de um processo de recaída. E que demonstra que, de alguma maneira, uma dessas etapas foram queimadas. Porque um sujeito que admitiu a sua impotência diante da adicção, admitiu o desgoverno da sua vida, e agora está tomando o controle da vida de volta, não ouve mais ninguém, não ouve o que está sendo dito para ele, é porque, na verdade, ele não fez de uma maneira honesta e sincera essa primeira admissão, tá? Porque quem admite seria incongruência, falei hoje aqui de incongruência, seria incongruente admitir o meu despreparo diante da vida, admitir o descontrole, o desgoverno da minha vida e querer controlar a própria vida. Então, está completamente em desacordo uma coisa com a outra. Por isso que uma das plaquinhas mais importantes que tem lá dentro do grupo Caminhos da Vida, que é um grupo de AA aqui da cidade, diz assim, recuperação é a capacidade de ser honesto consigo mesmo. Tá? Esse é o grande lema da recuperação, é o sujeito sendo honesto com ele. Se ele honestamente admite que perdeu o domínio da vida, ele não deveria estar tentando controlar a própria vida, tentando retomar um controle que há muito tempo ele não tem. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, os resultados. Mostra para ele os resultados das escolhas que ele está fazendo. Mostra para ele que o abandono de algumas práticas que ele vinha tendo estão trazendo aí consequências e que talvez essas consequências a longo prazo possam ser danosas. Nunca diga a ele o que ele deve fazer. Mostra a ele o resultado daquilo que ele está fazendo. Mas, Luiz, você não acha que a vivência do dependente químico no programa de recuperação dos 12 Passos é também um processo de amadurecimento e que, em algum momento, ele pode ser tentado a querer pegar a vida dele de volta, a querer tomar suas próprias decisões sem ouvir ninguém, como se diz assim, um momento de vacilação, e para logo em seguida ele perceber esse erro, né, seja através do grupo, seja através de um padrinho, seja através do terapeuta, ou até mesmo escutando num momento posterior, e depois retoma o caminho do programa novamente. Isso é comum acontecer, né? Exato. É justamente o que a gente chama de processos de recaída, né? Como eu disse, a recaída ela não começa no uso, ela termina no uso. Só que com um pequeno detalhe, enquanto ele não usar de novo,
ele tem todas as chances ao favor dele, tá? Porque ele não desperta novamente a compulsão, que é algo muito difícil de lidar quando o sujeito está em plena saúde, com plena saúde física e acaba passando por uma recaída. A compulsão, ela vem de uma maneira destruidora, né? Destruidora. Mas, como eu disse, é um processo, e um processo desencadeado por quê? Né? Por essa incongruência que eu falei no começo, tá? O sujeito, se ele realmente fez o primeiro passo, se ele verdadeiramente fizer o segundo passo e o terceiro passo, todos esses passos de preparação, embora a rebeldia e a vontade de se rebelar seja algo também natural e inerente ao ser humano, mas ele demonstra isso com ações, tá? Então, um sujeito que de alguma maneira está tentando retomar o controle da sua vida, é porque efetivamente ainda não se deu conta de que ele, no controle da própria vida, é um fracasso, que é o primeiro passo. Ele ainda não admitiu a derrota. Quando o sujeito admite que perdeu, que a sua vida está ingovernável, que a sua vida está incontrolável, e que ele é o responsável direto por encontrar um processo de recuperação, que são os 3 primeiros passos bem feitos, esse sujeito ele não vai querer retomar a própria vida, tá? Ele não vai querer retomar a própria vida. Então, significa que esse sujeito, como eu já ouvi muita gente dizer, ele precisa sofrer mais um pouco? Não, ninguém precisa sofrer mais. Acredito que o sofrimento que cada um passou até o momento onde se encontra é o suficiente, não precisa mais do que aquilo, tá? Mas o sujeito querendo retomar a própria vida significa que ou o primeiro ou o segundo passo ainda não foi feito da maneira como deveria ser feito. Infelizmente, é necessário regressar e fazer esse passo de uma maneira mais assertiva e talvez até definitiva, né? Alguns membros de AA dizem que o primeiro passo é o único passo que dá para ser feito 100%. Tá? Entendi. Infelizmente, condicionado ao quê? À profundidade do fundo de poço de cada um. Tá? Condicionado a isso. Então, se o sujeito ele tenta, de alguma maneira, retomar o controle da própria vida, é porque ele não conseguiu admitir, não conseguiu dar nem o primeiro passo ainda, ele ainda não admitiu a completa derrota, porque um trecho do texto básico diz assim, que a completa derrota é o leito de rocha firme no qual construímos vidas novas e significativas. Tá? Legal. Ainda falando sobre essa pergunta, que eu acho bastante importante por causa da família, né, das pessoas Sim. que estão ali com o dependente químico e muitas vezes tem muita dificuldade de saber como agir, né? Como a pergunta da Patrícia mencionou, né? Então, no caso, seria buscar mostrar os resultados de cada uma das fases, né, que ele viveu, a fase na época do uso e a fase depois de ter iniciado um processo de recuperação, mas não, é sempre procurando não não cortar a comunicação, né? Isso não significa Exato. que não vá colocar limites. Claro, tem coisas que são inaceitáveis e os limites precisam ser colocados claramente, né? Mas sem levar a coisa para um conflito aberto, cortando a comunicação com o dependente, né? Mas sugerindo... Porque a pergunta da Patrícia, ela disse assim, o que fazer quando ele não ouve? Não dá para obrigar o sujeito a ouvir. Se ele não quer ouvir, ele não vai ouvir. Pode vir a pessoa mais persuasiva do mundo, pode ser aplicado a ele todo tipo de pressão. E o familiar sabe disso, ele sabe do que eu estou falando aqui, porque ele já tentou fazer isso. Ele já tentou pressionar, ele já tentou punir, ele já tentou, de alguma maneira, interferir nisso tudo. Então, o que o familiar vai fazer? Ele vai tomar as precauções que são passíveis dele tomar, tá? Porque obrigar o sujeito a ouvir aquilo que ele se recusa a ouvir é simplesmente impossível, não tem como fazer isso. Mas pode ser que ele não ouça ela, mas ouça um companheiro de recuperação.
Talvez, se ele tiver disposto a ouvir, sim. Se ele tiver a disponibilidade para ouvir, sim. Mas na pergunta da Patrícia, acho que foi justamente isso que ela tentou explicitar ali na sua pergunta. A gente fala, mas o sujeito não ouve. Ele não ouve porque ele não quer ouvir. É frustrante isso, né? Para o familiar, principalmente. Mas, assim, eu retomo aqui uma fala do próprio programa que diz assim: se eu sou impotente diante da minha adicção, você imagina diante da adicção do outro. Compreende? Se eu sou impotente e perdi o domínio da minha própria vida, você faça ideia da vida do outro, né? Onde o outro é senhor daquilo que ele faz. Como eu disse, o resultado é que vai contar no final das contas, Silvio. Esse é o resultado que vai contar. Como a gente falou no segundo passo. Se o sujeito fez uma conta, a gente deixa ele pagar. Se o sujeito simplesmente decide, a partir de agora não vou mais frequentar o grupo, você vai continuar influenciando? Vai, mas ele vai ouvir quando? Quando ele quiser ouvir. Se ele não quiser ouvir, ele vai deixar de frequentar o grupo e não vai retornar ao grupo enquanto não recair. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa aceitar. Fazendo também o terceiro passo, né? O familiar. Exato, exatamente. O familiar também vai fazer a mesma coisa. Vai entregar a própria vida, né? Tanto que o terceiro passo de Naranon é exatamente igual ao terceiro passo de Narcóticos Anônimos. É absolutamente igual. O familiar vai tomar a mesma providência. Exatamente a mesma providência. Ele fez aquilo que ele acredita ser o correto. Fez isso, a consciência dele está tranquila. O resultado não é nosso. O resultado varia com a fé de cada um em cima do poder superior que cada um concebe. Tá. O Guilherme está pedindo aqui que você responda a pergunta dele. Não sei se você está vendo. Eu falei que era uma pergunta pessoal, né? Não no sentido de que eu não pudesse falar aqui, mas é que é uma pergunta em relação à pessoa dele, né? Eu vou ler, você vê se você quer falar aqui na live ou se você prefere responder no comentário. Ele diz: boa noite, Luiz e Silvio. Luiz, você sabe minha religião e quando passei aí com você, você acha que abri minha mente em relação ao programa? Acredito. Ah, sim. Puxa, abraço para você, Guilherme. E, né, ele deu a deixa para falar ao vivo e eu vou falar ao vivo, né? O Guilherme, ele é um bandista. Ele é um bandista, tá? E foi orientado que ele continuasse dentro daquilo que ele acredita, tá? Passou com a gente aqui na clínica, aprendi com ele que o umbandista também acredita em Deus, algo que eu não sabia, tá? O umbandista também acredita em Deus, aprendi com o Guilherme, tá? Foi ele que me ensinou isso. E ele precisa ser fiel àquilo que ele acredita. Então, assim, ele abriu a mente para ouvir outras coisas aqui dentro, e hoje ele, acredito eu, ele já me afirmou isso tudo, que inclusive ele é um praticante mais feliz da religião que ele acredita. Porque nem eu e nem ninguém tem o poder e nem o direito de dizer aquilo que o outro deve ou não deve acreditar. Senhor. Acho que essa é a grande questão. Tudo começa pelo respeito, sabe? A religião que eu acredito, a religião que eu sigo e acredito, ela serve para mim. E nem as pessoas que professam a mesma fé que eu acreditam exatamente do mesmo modo que eu, nas mesmas coisas que eu. A interpretação, muitas vezes, daquilo que se acredita, ela é variável, né? Então, como que eu poderia fazer isso com um sujeito que manifesta uma crença contrária à minha, né? Um dos pontos que a minha própria religião prega, e que muita gente não sabe disso, é justamente o respeito à religião alheia. Porque eu respeito seres humanos, né? Seria desrespeitoso com qualquer pessoa provocar, induzir ou forçar qualquer tipo de mudança religiosa, seja lá por menos que eu concorde por mais que eu não concorde com ele.
não cabe a mim dizer o que ele deve ou o que ele não deve acreditar. Tá? Então, acredito que sim, o Guilherme abriu muito a mente aqui, participou muito bem aqui, um umbandista no meio de tantos cristãos aqui, e conviveu muito bem entre nós, tivemos momentos de muita solidariedade e alegria uns com os outros aqui, mesmo com religiões tão distantes umas das outras. Tá? Bacana. Tem a pergunta aqui da Gleide, ela diz assim, Luiz, a recaída pode ser relevante ao fato de que a dependência tem ligação orgânica, ou seja, o desejo é mais forte que as regras morais? Ou ainda não houve um momento pessoal significativo ao indivíduo? Sendo assim, as recaídas também fazem parte do processo do pacote de tratamento? Olha, necessariamente não. A gente costuma dizer, Gleide, que a recaída ela faz parte da doença, embora ela possa acontecer durante o processo de recuperação, porque recuperação também é um processo. Mas ela não faz parte da recuperação. As recaídas fazem parte da doença em si. Como você disse, pela ligação orgânica, né? Pelo organismo pedindo novamente aquela sensação. E, infelizmente, né, muita gente ainda trata a dependência química como um problema moral. E a grande verdade é que isso está muito longe de ser uma deficiência moral. O sujeito saber, para muita gente, para mim, no meu caso, e para muita gente com quem eu já conversei a respeito, o grande alívio na vida veio a partir do momento que o sujeito soube que ele tinha uma doença. Porque antes de saber que o que ele tinha era uma doença, o sujeito ficava fixado de que ele era, que ele sofria de uma terrível deficiência moral, tá? Já falei aqui também, né, a respeito dos rótulos que a pessoa vai recebendo ao longo da vida, e de tanto receber esses rótulos, chega um determinado momento que o dependente químico começa a acreditar neles, que ele verdadeiramente é um sem vergonha, que ele verdadeiramente é um safado, que ele não muda porque ele não quer, porque ele não faz as coisas porque ele não quer. E isso está muito longe de ser a verdade. Como eu disse já na minha fala também durante o vídeo, ele está desesperadamente doente e necessita de tratamento. Necessita de tratamento, tá? O tratamento vai resolver o problema das recaídas se houver uma aderência, como você disse aí, né, de algum fato significativo na vida do sujeito. O próprio programa de 12 Passos, na literatura de Alcoólicos Anônimos, tem uma fala muito interessante. No texto do primeiro passo de AA está escrito assim: por que insistimos que antes de mais nada o sujeito precisa encontrar o fundo do poço? Por uma resposta muito simples. Porque o restante da prática dos outros 11 passos, né, requerem a adoção de medidas e comportamentos que nenhum alcoólico que ainda esteja bebendo sonharia em adotar, né? Quem se dispõe a ser totalmente honesto, tolerante, quem dispõe a doar o seu tempo para quem precisa, quem se dispõe a pensar num poder superior, a entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados desse poder, né? O alcoólico típico, egoísta ao extremo, jamais tomaria essas medidas, a não ser que tenha que tomá-las para sobreviver. Então, esse fato significativo, quando o sujeito entende que é a vida dele que está em jogo ali, tá? E isso sim o terapeuta pode fazer, isso sim o familiar pode fazer, mostrar para o sujeito que que a gente não está ali discutindo o dinheiro que ele gastou, discutindo a droga que ele usou, as noites que ele passou fora de casa, aquilo que ele fez. Que a preocupação verdadeira e genuína que todos os familiares têm é com a vida do sujeito. Então, quando o sujeito entende que a vida dele depende daquilo, a aderência dele ao programa é total e ele consegue fazer o primeiro passo 100% e fazer o restante dos outros passos da melhor maneira que ele pode. O programa acaba sendo também um programa de prevenção, né? Porque a prática dos passos
permite a ele que identifique um caminho errado que está sendo tomado, né? E que esse caminho seja corrigido antes que venha a acontecer esse uso, né? E se Exato. interrompa um possível processo de recaída, né? Porque Exatamente. aí entra na primeira parte da pergunta dela, né? A recaída pode ser relevante ao fato de que a dependência tem ligação orgânica, ou seja, o desejo é mais forte que as regras morais. O desejo é mais forte que qualquer coisa. Uma Exato. vez usada a primeira, bebido o primeiro gole, usado a primeira, aí todo o resto fica fraco diante dessa compulsão que é despertada, né? Sim. É isso, O né, Luiz? programa, o uso para acontecer, porque assim, também acredito que ela também esteja sugerindo essa pergunta do ponto de vista de um sujeito que já está abstinente, que ainda não usou a primeira. Então, esse sujeito que ainda não usou a primeira, ele pode sentir vontade? Pode e vai sentir. Independente do tempo que ele tenha em recuperação, sentir vontade de usar é algo absolutamente natural e o sujeito vai sentir isso em algum momento por conta da ligação orgânica da doença, da parte física da doença, tá? Mas para que o uso efetivamente possa acontecer, são necessários dois componentes: a vontade e também a necessidade. Como a vontade não pode ser prevenida e nem erradicada, o programa de 12 passos ele age na necessidade. Então, mesmo que o sujeito ele tenha vontade, o praticante de 12 passos ele tem vontade? Ele tem vontade. E por que ele não usa? Porque a necessidade não existe mais. Ele sempre busca uma maneira melhor e mais saudável de resolver as suas questões pessoais, que nunca seja recorrer novamente ao uso de substância. Legal, Luiz. Tem mais duas perguntas aqui para a gente fechar, que já deu o nosso horário. É a Patrícia perguntando assim: quando um dependente químico diz que gosta da adrenalina, isso é inerente à adicção ou à personalidade dele? Olha, é muito difícil dizer também, né? Até porque, assim, personalidade é algo muito subjetivo, né? Eu acredito que as pessoas agem da maneira mais conveniente no momento, tá? Por exemplo, eu conheço alguém que tem uma personalidade agressiva, sabe? Diante de um sujeito apontando uma arma para ele, ele também é agressivo? Não, ele manifesta a sua agressividade dependendo da ocasião, tá? Na questão da adrenalina, também é muito subjetivo, porque eu posso afirmar que pessoas que fazem uso da substância estimulante, que deixa o sujeito mais aceso, mais ligado, talvez esse sim tenha um contato mais próximo com a adrenalina. Mas pessoas que usam drogas depressoras do sistema nervoso, essas pessoas não, elas não gostam muito de adrenalina, não, tá? Para O a usuário, gente droga estimulante, cocaína, crack, droga isso, depressora, álcool, maconha, etc. Né? exatamente isso. As pessoas que vão para essa linha, então, assim, tudo isso depende da preferência do sujeito, tá? O que não necessariamente significa que aquilo é o que as pessoas chamam de personalidade, tá? Personalidade é um lugar comum de fala, né? É uma fala comum nas pessoas, mas eu, em particular, não dou tanta importância para aquilo que as pessoas chamam de personalidade. Acredito que o sujeito ele age de acordo com a conveniência do momento, tá? Uma experiência prévia mostra o que funciona e o que não funciona, e isso muitas vezes faz o sujeito agir de uma maneira X ou Y. Pode ocorrer também, né, de um uso prolongado ou um uso muito intenso, ainda que por curto período, ter provocado um desequilíbrio químico, né? E Exato. aí também existir a necessidade de uma ajuda médica mesmo, né, com medicação, né, para que haja um reequilíbrio num primeiro momento, né? Também existe Sim. isso, né, Luiz? Olha, uma das coisas que a gente tem que lutar durante o processo de tratamento
é para que o dependente químico faça aderência à medicação. Eu não sei porquê, mas existe um preconceito gigantesco da parte dos familiares e também dos próprios dependentes em relação à recuperação. Recuperação não dá para ser feito. O psicólogo, o terapeuta mais habilidoso do mundo não consegue um bom resultado sozinho. Da Tá? medicação, você está falando, né? Exatamente, exatamente. Eu não, o processo de recuperação no tocante aos profissionais da área é sempre um processo multi e transdisciplinar. É necessário a intervenção de diversos profissionais no processo de recuperação e o médico ali é figura importantíssima no processo para esse reequilíbrio. A droga, ela altera o funcionamento cerebral, ponto final. E não existe a possibilidade de iniciarmos um bom processo de recuperação sem uma boa avaliação médica e, fatalmente, sem uma medicação que promova esse reequilíbrio ali a curto prazo. Essa que ela falou, por exemplo, de adrenalina, pode ter a ver um pouco com isso, né? Sim, exatamente. Precisaria de uma boa avaliação para saber, né? Pessoa acostumada a picos altos, baixos, né, o tempo todo. Depressão e euforia. Essa alternância entre depressão e euforia precisa ser reequilibrada, né? Muitas vezes a gente associa isso a uma necessidade de adrenalina, algo muito pessoal, mas que não está diretamente ligado a todos os dependentes. Depende muito da subjetividade, né? Depende muito do indivíduo, essa característica ou não. Assim como tem o contrário também, né? O deprimido, né? Que é extremamente deprimido, né? Mas muitas vezes é consequência de um uso muito intenso ou prolongado, né? Exato. Desequilíbrio também físico-químico, né? Eletroquímico no cérebro. Gasta todos os neurotransmissores que ele precisava para efetivar o sentimento de bem-estar e de alegria, gasta tudo isso no uso, e quando o uso termina, aquela substância está carente no cérebro, né? Então, é muito natural um período de muita depressão que vem logo após um período ali de uso prolongado e intenso. Vamos ver se a gente consegue trazer um dia aqui um médico, né, um psiquiatra, você conhece aí vários, né, que Sim. Para a gente falar bastante também sobre essa parte, né? Vamos para a última pergunta aqui. Aí eu queria te pedir também, Luiz, que você já fizesse aí suas considerações finais. A pergunta é a seguinte, do Guilherme. Luiz, mesmo com sua resposta, que abri minha mente em relação ao programa devido à minha religião, eu ainda deixo minha mente me sabotar muito. O que posso fazer para que isso não aconteça? Ainda acredito na minha cabeça. Como eu disse, né? Não sei se esse pensamento verdadeiramente é seu, Guilherme. Eu te conheço um pouquinho. Não sei se esse pensamento verdadeiramente é seu ou se é alguém te fazendo acreditar nisso tudo que você está perguntando, né? Porque a própria participação sua no programa e o próprio reconhecimento de que você tem deixado a sua mente te sabotar, se você reconhece que a sua mente está te sabotando, é porque ela não está te sabotando. Se ela estivesse se sabotando, você seria a última pessoa a enxergar que a sua mente está sabotando você, tá? Então, você sabe ali algumas coisas que estão acontecendo, acredito eu. Você sabe que você tem conhecimento daquilo que está acontecendo e, infelizmente, muitas vezes a gente se deixa levar por coisas que são mais convenientes, né? Convenientes. Às vezes a gente coloca o que é correto atrás daquilo que é conveniente. E você sabe que o mais importante é fazer aquilo que é correto e não aquilo que é conveniente, né? Você abriu a mente, sim, e está demonstrando aqui que ela continua aberta, tanto que você está aqui pedindo a nossa opinião a respeito disso. Tanto tempo depois de ter passado por aqui, você ainda quer a nossa opinião, quer a nossa avaliação. É justamente isso que demonstra, como eu disse lá no início, quando o Silvio me perguntou
o que evidencia a prática desse passo? São questões como essa, tá? Limpo já aí, no tempo que você está, já empregado, já com a sua casa própria, vivendo com a pessoa com quem você gostaria de viver, e mesmo assim você ainda continua recorrendo ao conhecimento alheio, à opinião alheia das coisas, isso é terceiro passo, tá? Isso é entrega, isso é mente aberta, isso é rendição, tá? Então, Continua que chega lá, né? exatamente, é por aí. É natural, muitas vezes, a gente se sentir perdido e não ter todas as respostas. Sempre haverá lugar para o nosso crescimento, tá? Fico muito feliz aí com a sua participação ao vivo aqui, viu, Gui? Um grande beijo para você, viu, cara? Torço muito pela sua recuperação, quero que você se dê muito bem na vida e continua porque o caminho é por aí, tá? E quando se sentir perdido, lembra do apadrinhamento, lembra do seu poder superior, lembra dos companheiros do grupo e não tenha receio de recorrer à opinião alheia. Não para que as pessoas decidam para você, mas que possam te dar a base para que a sua decisão possa ser o mais assertiva possível. Porque no final das contas, até quando a gente decide, quando a gente empurra a decisão para a mão de alguém, a decisão foi nossa de jogar a decisão na mão do outro. Então, no final das contas, somos sempre nós que decidimos quais as atitudes que vamos tomar, tá? E acho que isso resume bem, viu, Silvio, o que foi dito aqui a respeito do terceiro passo, tá? Sim. Isso é terceiro passo. O sujeito já passou pela clínica, já alcançou as metas de curto prazo, os objetivos que ele tinha para alcançar a curto prazo. O Guilherme já faz um bom tempo que ele está na rua, tá? Que ele já teve alta daqui, que ele saiu daqui, já faz um tempo razoável. E mesmo assim, continua buscando conteúdo, continua ouvindo a opinião alheia e continua tirando as suas dúvidas com gente que tem mais, talvez um pouco mais de tempo limpo, não sei se mais experiência, talvez, não sei. Mas isso resume bem o que é o terceiro passo, tá? Então, minhas considerações finais não poderiam ser melhores do que essa, né? Essa é a entrega da nossa vida e das nossas vontades aos cuidados de um poder superior, da maneira como cada um de nós compreende, Deus da maneira como cada um de nós compreende, tá? Muitas vezes, os representantes do nosso poder superior são justamente os companheiros que estão ali na caminhada conosco, eles fazem essa ponte, nos trazendo a resposta que muitas vezes a gente ainda não conseguiu ouvir diretamente da boca do divino. Legal, Luiz. Queria agradecer novamente você, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aí batendo esse papo aí com a gente e servindo aí de auxílio, né, para aqueles que estão precisando de uma ajuda, que esse é o objetivo primeiro desse programa, alcançar aquele que está buscando uma alternativa de tratamento, buscando se libertar, né, da drogadição, do alcoolismo, e os familiares também servir como um auxílio de orientação para aqueles familiares que também estão nessa batalha, né? Esse é o nosso objetivo, o objetivo desse programa, e também ajudar e estar junto com aqueles que estão já praticando o programa, né? A gente está estudando, está se aprimorando e se aperfeiçoando nessa prática. Então, eu queria te agradecer muito sua participação, viu, Luiz? Muito obrigado. Esperamos seu vídeo do Só por Hoje. E vamos encerrando aí por hoje. Quero dar uma boa noite a todos e até a próxima.